Bom dia, meus queridos. Hoje nós daremos início ao estudo da reta, nosso primeiro vídeo tutorial para ensinar vocês aí geometria descritiva, tá legal? Só que antes do estudo propriamente da reta, nós faremos algumas revisões do que já foi passado em aula, tá legal? Vamos falar aí da dupla projeção, ou do método de dupla projeção, em que consiste esse método. Bom, o método de dupla projeção consiste na projeção de dois pontos, na projeção de um objeto qualquer, tá certo? Em dois planos de projeção, um plano de projeção vertical e um plano de projeção horizontal, não é verdade? Bom, esses pontos vão estar aí, esses objetos, ou pontos, ou retas, eles vão estar nos diedros, né? O que são os diedros? Os diedros são espaços preenchidos entre os quadrantes aqui dos planos, tá certo? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, ao invés de quadrante, nós damos o nome de diedro. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro. Tá? Notando que o plano de projeção horizontal ele é representado por uma letra grega, né, entre parênteses, e o plano de projeção vertical por uma outra letra grega, só que ela vai ganhar aqui uma apóstrofo e a gente lê, nesse caso aqui, bilinha. Poderia ser alfa e alfa-linha, poderia ser beta, beta-linha, gama, gama-linha, tá certo? Qualquer letra grega. E além disso, nós temos também a linha de interseção entre os planos, conhecida aqui como linha de terra. Lembram disso? Tá, então, só uma revisãozinha rápida, tá? Bom, quando a gente tem um ponto, então, no espaço, a gente sabe que ortogonalmente nós podemos projetar esse ponto no plano vertical e no plano horizontal, tá certo? Note que o ponto no espaço vai vir sempre entre parênteses, ok? E as suas projeções a gente vai tirar o parênteses aqui do ponto. A projeção horizontal somente tira o parênteses e a projeção vertical ela ganha um apóstrofo, né? A linha, lembrando. O afastamento é a distância desse ponto no espaço até o plano vertical, a cota é a distância no ponto no espaço até o plano horizontal, tá certo? Aqui nós temos também representando a projeção de afastamento e a projeção de cota, ok? E a abscissa é a distância desse ponto na linha de terra. Logo, vocês lembram aí que se a gente tivesse, né, a origem do nosso sistema aqui, por exemplo, tá certo? A nossa abscissa seria toda essa distância aqui, em vermelho, não é verdade? Tá certo? Bom, se a nossa abscissa, a nossa origem aqui na linha de terra fosse, por exemplo, aqui, aí a distância abscissa passaria a ser essa daqui. Então, eu peço a vocês aí para retornarem no slide, dar uma lembrada aí no que foi passado, tá certo? Só lembrando aí que abscissa, cota e afastamento, eles podem ter sinais positivos ou negativos, então deem uma revisada aí no caderno que foi dado, só para lembrar, tá certo? Bom, e como que a gente faz para representar esse ponto, não mais no espaço, mas sim numa folha de caderno, ou seja, numa figura plana, né? No plano bidimensional que a gente diz. Bom, o que a gente vai fazer, como foi dito em sala de aula, é rotacionar o plano horizontal até que o mesmo se encontre com o plano vertical. Dessa forma, tudo que pertence ao plano horizontal, ele vai se mover junto. Não é verdade? Olha só o que está acontecendo. Quando a gente rotaciona o plano horizontal, a projeção horizontal e a projeção de afastamento, elas vão junto com o plano horizontal, na verdade. A figura que nós temos agora é uma figura de coincidência entre os planos horizontal e vertical, tá certo? Que nada mais é que um plano bidimensional, ou a folha de caderno. Daí nós temos, então, a representação do ponto no espaço, no que nós chamamos de épura. Tá legal? Aí vocês observam também que o afastamento agora é medido da linha de terra até a projeção horizontal do ponto e a cota é medida da linha de terra até a projeção vertical do ponto. Somente a medida. Afastamento e cota continuam tendo a mesma definição. Distância do ponto até o plano horizontal para a cota, distância do ponto até o plano vertical para afastamento. Tá legal? Bom, como que a gente vai fazer então no caso de retas? Vocês todos sabem, obviamente, que dois pontos no espaço
servem para determinar uma reta, correto? Logo, se nós temos uma reta no espaço, basta que a gente determine para ela dois pontos que pertencem a essa reta, e aí ao invés de projetarmos a reta, nós projetamos os dois pontos, no plano vertical e no plano horizontal. Está aqui, ó, projeção vertical de A, projeção horizontal de A, projeção vertical de B, projeção horizontal de B. E daí as projeções vertical e horizontal da reta passam a ser os segmentos que unem a linha com B' e A com B, respectivamente. Correto? Isso é a projeção. Essas são as projeções vertical e horizontal da reta. Em épora não é de se estranhar que isso fique assim. Lembrando que a construção da épora se dá quando nós movemos o plano horizontal no sentido horário até que o mesmo conhecido como plano vertical, correto? Então tá aí, ó, projeção vertical do ponto A, projeção vertical do ponto B, conexão entre os dois, projeção vertical da reta, projeção horizontal do ponto A, projeção horizontal do ponto B, conexão dos dois, projeção horizontal da reta, correto? Bom, além disso, moçada, quando a gente prolonga esse segmento AB, nós iremos verificar que ele vai cortar o plano horizontal e que ele vai cortar o plano vertical de projeções. Nos pontos onde ele corta os planos, nós temos os traços da reta. Ou seja, no ponto onde ele corta o plano vertical, a gente tem o traço vertical, representado pela letra V maiúscula entre parênteses. E no ponto onde ela corta o plano horizontal, nós temos o traço horizontal. Não é verdade? Bom, mas assim como os pontos no espaço têm as suas projeções no plano horizontal e vertical, também os traços terão as suas projeções no plano horizontal e vertical. Só que vale notar que o traço horizontal já é um ponto onde vai haver um corte no plano horizontal. Logo, o traço horizontal do plano horizontal está sobre ele mesmo. Tá certo? Desculpa, retomando, a projeção horizontal do traço horizontal está sobre ele mesmo. Mas, porém, entretanto, nós vemos que a projeção vertical do traço horizontal estará no plano vertical. E onde? Num lugar bem particular, que é a linha de terra. Note também que o traço vertical tem a sua projeção vertical em cima dele mesmo, da mesma forma que o traço horizontal tem a sua projeção horizontal em cima dela mesma, tá? E que a projeção horizontal do traço vertical está também sobre a linha de terra, logo que é num outro ponto, né, galera? Bom, além disso, observem que uma vez conectando H com V aqui, que são as projeções horizontais do ponto vertical e do ponto horizontal, do traço horizontal, nós verificaremos que esse segmento de reta passa por AB. Da mesma forma, conectando V' com H', esse segmento passa por A', B'. Não é de se estranhar, né? Por quê? Porque esses traços têm que pertencer, obviamente, à reta original. Logo, as suas projeções verticais vão pertencer à projeção vertical da reta. E as suas projeções horizontais irão pertencer à projeção horizontal da reta. Então, na épora, né, nós teremos uma figura dessa forma, ok? Aqui está o traço vertical, tá certo? Que são as projeções horizontal e verticais do traço vertical. E traço horizontal, projeções vertical e horizontal do traço vertical. Além disso, está aí aquela imagem anterior da épora da reta R. Nós temos então agora para os tipos de reta, tá certo? Que são ao todo, se eu não me engano, 7 tipos de retas, são retas especiais, tá certo? A primeira delas é a reta frontal. Mais adiante, no decorrer do curso, nós vamos entender por que ela tem esse nome, tá? Bom, a reta frontal, a particularidade dela, a primeira e mais forte propriedade dela é a seguinte: ela é paralela ao plano vertical e oblíqua ao plano horizontal. Note aqui vocês que esse segmento AB ele é paralelo ao plano vertical, enquanto que ele é oblíquo ao plano horizontal. Não conseguiu perceber ainda? Não, olha essa nova imagem aqui. Note que, prolongando o segmento AB, nós verificaremos que há aqui um ângulo, tá certo? Entre
a reta R e o plano horizontal, que nós poderemos chamar de alfa, beta, o que vocês quiserem, tá? Aqui tem um ângulo, tá certo? Bom, além disso, vocês observem que a projeção vertical dessa reta, ó, ela tem o mesmo tamanho da reta original. Com isso, nós dizemos que essa projeção vertical está em verdadeira grandeza. O que é estar em verdadeira grandeza? É ter o mesmo tamanho da reta original, correto? Note também que a projeção horizontal aqui, ó, que é o segmento AB, ele é paralelo à linha de terra, não é verdade? Portanto, nós verificaremos que em época, toda reta frontal vai ter projeção vertical oblíqua à linha de terra, tá certo? Oblíqua à linha de terra e projeção vertical, horizontal, paralela à linha de terra, correto, moçada? Então, isso define aí a reta frontal. O nosso segundo tipo de reta, né, avaliado é a reta horizontal, que tem mais ou menos uma inversão com a outra reta. O que acontece? Aqui nós verificaremos que ela é paralela ao plano horizontal e oblíqua ao plano vertical. Olha lá, tá certo? Ela não vai possuir o traço horizontal, por esse fato de ser paralela ao plano horizontal. Só lembrando que traço é o ponto onde a reta corta os planos de projeção. Eu esqueci até de falar isso aqui, ó, na reta frontal. O que ela não possui traço vertical, porque ela é paralela ao plano vertical. Aqui ela não possui traço horizontal, a reta horizontal, porque ela é paralela ao plano horizontal. Não é verdade, gente? Então, olha só. A verdadeira grandeza agora não mais é a projeção vertical, é a projeção horizontal, tá certo? Tá aqui, ó, beleza? Essa projeção aqui está em verdadeira grandeza, tá bom? E a projeção vertical ficará paralela à linha de terra. Logo, em épura nós teremos algo desse tipo, projeção vertical paralela à linha de terra e projeção horizontal oblíqua à linha de terra. Correto, moçada? Vejamos agora o nosso terceiro tipo de reta, que é a reta fronto-horizontal, que, se vocês pararem para pensar, é a junção, é a união entre as outras duas retas, né? Ambas essas projeções são paralelas à linha de terra. Por quê? Porque a própria reta é paralela à linha de terra, tá certo? E paralela aos planos de projeção. Bom, tem ambas as projeções de verdadeira grandeza, vocês observam aqui, o segmento P linha a linha, segmento A e B, né? E, obviamente, quando nós fizermos a épura, nós verificaremos que ambas as projeções são paralelas à linha de terra. O quarto tipo de reta é a reta de topo. O que é essa reta? Essa reta é uma reta perpendicular ao plano vertical e paralela ao plano horizontal. Mas e daí? E daí que, como ela é paralela ao plano horizontal, ela não vai possuir traço horizontal. Além disso, note que qualquer ponto aqui, ó, que você escolher para essa reta, certo? Ele vai se converter ou se condensar num único ponto aqui no plano vertical, não é verdade? Quando isso acontece, tá? Nós dizemos que a própria projeção vertical da reta vai ser um único ponto. Note aqui, ó, que traços verticais e todos os pontos A', B', todos eles se condensaram em um único ponto. Logo, toda vez que vocês viram a imagem assim, para onde a projeção vertical se condensa num único ponto, tá? E a projeção horizontal é um segmento de reta no espaço, tá? Lembrando que essa aqui não é a única figura, tá, gente, que representa essa reta. Poderiam ter figuras diferenciadas aqui, tá bom? Mas se as características são essas, R', que seria a projeção vertical da reta num único ponto, e projeção horizontal da reta num segmento de reta, então a gente vai ter uma reta de topo. A próxima reta é uma reta vertical, que é bem parecida com a reta anterior. Entretanto, nós vamos ter
um perpendicularismo em relação ao plano horizontal e não ao plano vertical, tá certo? Logo, ela não vai possuir traço vertical. A projeção vertical aqui vai estar em verdadeira grandeza, tá certo? E todos os pontos aqui que você escolher para essa reta, note aqui, ó, tá? Ó, qualquer um que você pegar, a projeção horizontal desse ponto vai estar sobre um único ponto aqui no plano horizontal. Né? Logo, nós podemos dizer também que a projeção horizontal da reta se condensa em um único ponto, tá certo? E daí, qualquer reta que você vê com essa configuração, projeção vertical igual a um segmento e projeção horizontal igual a um ponto, a gente vai ter uma reta vertical. Legal? A sexta reta é a primeira reta, na verdade, que nós trabalhamos. Eu não falei qual que era. Essa reta tem o nome de reta qualquer. Tá bom? Por que reta qualquer? Porque ela é oblíqua a ambos os planos de projeção. É o tipo mais geral de reta que nós poderíamos ter. Bom, uma vez que ela é oblíqua a ambos os planos de projeção, você observa aqui que ela vai possuir ambos os traços, tá certo? As projeções, tá certo, em épora, vão ser também oblíquas à linha de terra. Bom, mas por que eu estou passando novamente essa reta? Porque isso aqui é que vai ser importante para a gente, ó. Como se determinar, tá certo, os traços, tá, as projeções, na verdade, dos traços da reta. É isso que vai ser mais interessante para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Bora lá aprender? Ok. Bom, para aprender isso, gente, nós verificaremos o seguinte. Olha aqui que quando eu prolongo a projeção horizontal da reta, que seria o segmento AB aqui, no sentido da linha de terra, nós vamos ter que, ao tocar a linha de terra, a projeção horizontal do traço vertical, não é verdade? Então, olha lá. Prolongando-se, então, a projeção horizontal, tá, da reta, até essa tocar na linha de terra, nós teremos o traço vertical, a projeção horizontal do traço vertical, correto? Mas aí você nota também que se eu estender aqui uma perpendicular em relação à linha de terra, nós chamamos isso de linha de chamada, tá certo? Uma perpendicular, e também estender ou prolongar a projeção vertical da reta, que segmento a linha aqui que vocês estão vendo, quando essas duas extensões ou dois prolongamentos se encontrarem, nós teremos o nosso traço vertical com projeção vertical. Não é verdade? Olha lá. Se eu faço uma linha de chamada perpendicular à linha de terra e prolongo a projeção vertical, onde essas duas linhas se encontram, eu tenho a projeção vertical do traço vertical. Tá certo? Para encontrar a projeção horizontal e a projeção vertical do traço horizontal, nós faremos a mesma coisa, só que agora partiremos, obviamente, da projeção vertical da reta. Prolonga-se a projeção vertical e onde essa tocar a linha de terra, olha aqui, tá vendo? Tocou a linha de terra, nós temos a projeção vertical do traço horizontal. Fazendo uma linha de chamada a partir da linha, tá certo? Perpendicular à linha de terra e prolongando a projeção horizontal, note que onde eles se cortam, nós vamos ter a projeção horizontal do traço horizontal. Olha lá. Muito fácil, né? Então, isso pode ser feito para qualquer reta, tá, gente? Por isso que eu escolhi uma reta qualquer que possui ambos os traços para explicar isso. Nos exercícios vocês vão, obviamente, treinar isso e praticar, e se houver dúvida, né, a gente tira pontualmente essas dúvidas. O último tipo de reta, o sétimo tipo de reta, é a reta de perfil, que é um caso particular da reta qualquer. Por que é um caso particular da reta qualquer? Porque, olha, observem vocês que ela é oblíqua a ambos os planos de projeção. Só que ela tem uma particularidade, e a particularidade dela é que ela é perpendicular à linha de terra. Tá certo? Olha lá. Quando eu faço a épora, note que ambas as projeções aqui da reta, projeção vertical e projeção horizontal, estarão perpendiculares à linha de terra. Não é verdade? Certo?
Ok, como é que a gente faz então, no caso aqui dessa reta de perfil, para encontrar as projeções do traço horizontal, vertical, as projeções e a verdadeira grandeza dessa reta de perfil, no caso aqui AB? Bom, vocês já devem notar aqui que a projeção vertical do traço horizontal se encontra prolongando a projeção vertical aqui, não é verdade? Uma vez prolongando isso aqui, isso vai dar nesse ponto aqui, né, na linha de terra, né? A linha de terra. Agora, para encontrar a projeção horizontal do traço vertical, se prolonga esse cara em direção da linha de terra. Então, ele vai estar aqui. Então, vocês já notem que H' e V, eles vão estar no mesmo ponto. Correto? E os outros? Bom, para encontrar a verdadeira grandeza e os outros traços, o que nós utilizamos é uma técnica conhecida como rebatimento. Em que consiste o rebatimento? O rebatimento consiste na inserção de um novo plano de projeções aqui, que é denominado plano de projeções auxiliar ou plano de projeções lateral. Tá certo? Nós vamos ter o plano de projeção lateral, tá certo? Denominado como P2 linhas, tá? E nesse plano de projeções lateral, nós vamos inserir os pontos no espaço. Estão observando aqui, ó, H, A, B e V, todos eles estão nesse plano de projeção lateral. Para encontrar a verdadeira grandeza, encontrar os traços, o que nós fazemos é rebater esse ponto no sentido horário, de modo que o mesmo coincida com o plano vertical. Olha lá. Perceberam o que aconteceu? Nós fizemos uma rotação no plano lateral até que o mesmo, no sentido horário, até que o mesmo se encontre com o plano vertical. Uma vez feito isso, nós teremos agora as projeções laterais do nosso ponto A, B. H, tá certo? E V. Logo, eles receberão aqui, ó, as duas linhas, né? Essa aspas aqui que a gente chama de B duas linhas, ou A duas linhas, H duas linhas, tá legal? Bom, com isso, se nós fizermos a linha de terra, se nós fizermos a épila dessa figura, nós teremos algo desse tipo aqui, não é verdade? Ó? A duas linhas, B duas linhas, correto? A, B, H, V', V duas linhas, B duas linhas, A duas linhas, H duas linhas, não é isso? Ou seja, aqui temos as projeções laterais nessa reta, tá certo? E aqui as projeções vertical e horizontal da reta, tá certo? Perceberam aí como é que faz para encontrar a verdadeira grandeza, que no caso seria o segmento que vai de A duas linhas até B duas linhas aqui, ó. Por que, Douglas? Note que esse cara, ó, tem o mesmo tamanho desse cara aqui, ó. Não é isso? Então, note que esses dois camaradas têm o mesmo tamanho, por isso B duas linhas, A duas linhas está em verdadeira grandeza. Mas como que se faz para encontrar isso se a gente tiver, por exemplo, somente a épila da reta de perfil? A primeira coisa a se fazer, galera, é encontrar ou identificar as projeções horizontais dos pontos. No caso aqui, A e B, tá certo? Então, identificamos as projeções horizontais dos pontos. Após fazer isso, nós vamos identificar este ponto O, tá certo? O que é esse ponto O? Esse ponto O é o ponto onde o prolongamento da reta de perfil e a linha de terra se encontram. Tá? Encontrado esse ponto, você vai fixar, tá certo? Aquela ponta fixa do compasso neste ponto e a ponta móvel em uma das projeções dos pontos aqui, tá? Projeções horizontais dos pontos aqui. Por exemplo, imaginemos que nós fixemos o ponto O e depois fixemos o ponto B aqui, que é a projeção horizontal do ponto B. Feito isso, você vai girar o compasso no sentido anti-horário em direção à linha de terra. Olha lá.
Viu o que aconteceu? Este ponto, né, nós fizemos uma rotação nele em direção à linha de terra. É como se ele estivesse agora na linha de terra, ok? Vamos ver para o ponto A o que acontece. Perceberam aqui o que aconteceu? Os dois pontos A e B, eles giraram, né, em sentido à linha de terra. A partir desses dois pontos aqui agora na linha de terra, nós vamos fazer o seguinte: vamos estender duas retas, duas linhas de chamada perpendiculares à linha de terra, dessa forma aqui, correto? Depois de fazermos isso, nós iremos estender duas linhas de chamada a partir das projeções verticais dos pontos em paralelo com a linha de terra. Olha lá, dessa forma. Onde essas duas linhas de chamada que nós estendemos aqui se tocarem, nós teremos as projeções laterais dos pontos. Note aí, ó, projeção lateral do ponto B e projeção lateral do ponto A. Isso aqui, gente, esse segmentozinho aqui, nada mais é que a verdadeira grandeza, tá certo? Da reta B. Ok? E aí, como que a gente faz agora para encontrar os traços horizontal e vertical da reta de perfil? Bom, para fazer isso, nós vamos prolongar esse segmento A duas linhas, B duas linhas, tá certo? De modo que, quando esse tocar a linha de terra, nós teremos o nosso ponto H duas linhas. O que é esse ponto H duas linhas? É a projeção lateral do traço horizontal. Quando esse segmento que nós prolongamos tocar o prolongamento da reta de perfil, nós teremos o nosso V duas linhas. Mas vocês lembram que V duas linhas e V' estão no mesmo ponto, tá certo? Agora, e para encontrar a projeção horizontal do traço horizontal? Para encontrar a projeção horizontal do traço horizontal, nós vamos proceder da mesma forma que fizemos aqui, ó, nos passos 2 e 3, tá legal? Entretanto, ao invés de girarmos no sentido horário, anti-horário, perdão, o compasso, nós iremos girar esse compasso no sentido horário, dessa forma aqui, ó, certo? Ou seja, fixamos a ponta do compasso aqui, a ponta móvel vai em H duas linhas e a gente gira isso no sentido horário, tá certo? Quando essa curva que nós fizermos tocar o prolongamento da reta de perfil, nós teremos a traço horizontal, tá? A projeção horizontal do traço horizontal. Além disso, vocês observem que os pontos V duas linhas e H duas linhas, V duas linhas e H duas linhas, não, os pontos V e H' estarão exatamente na mesma posição que o ponto O. Por que isso, Douglas? Olha só. V, que é a projeção horizontal do traço vertical, não é o prolongamento desse segmento horizontal da reta até tocar a linha de terra? Bom, ele não toca a linha de terra aqui. E H' não é o prolongamento desse segmento vertical até tocar a linha de terra, e esse segmento não toca a linha de terra aqui, portanto, esses pontos coincidirão com o ponto O, tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro tutorial, tá certo? Eu espero que tenha ajudado. Vocês aí podem pausar o vídeo, tá certo? Escutar repetidas vezes para tentar entender. E nossas aulas agora vão ficar bem mais produtivas com isso, tá? Porque nós vamos fazer mais exercícios e aguçar mais a criatividade de vocês, uma vez que todo o conteúdo já foi enviado. Ok, gente? Um abraço e até a nossa próxima aula.